Tá. Então a Maria fez a pergunta, voltando da aula passada, se o caso do Champinha era um crime de homicídio qualificado pela tortura. Positivo. Eu não vi esse caso. Eles, então, Caso do a Champinha. que matou o Champinha, Você viu? né, deixou Você viu? Eu não vi, não. ele deixou vários e vários dias. Ele achava que a garota era sua namorada, ele apresentava ela como um troféu, né? Ela foi torturada. Então, essa tortura, a intenção dele era matar. Ele tinha o dolo de matar, né? Então, a intenção dele era matar. Então, para isso, ele utiliza, então, a tortura. Tá? Bom, vamos mais, então. Tranquilo, tortura aí? Então, aprender a distinção. Um é o crime de tortura, o outro é a tortura enquanto qualificadora. Tranquilos? Alguma dúvida? Não? Deixa eu só admitir os colegas aqui. Beleza, então vamos seguir. Tortura, então, crime NEI 9.455/97. Tortura enquanto qualificadora aqui do crime de homicídio. Vamos entender, então, essa tortura, então, ela é qualificadora. A tortura crime, eu busco, então, uma confissão, uma declaração da vítima. Pode acontecer a morte, mas o dolo inicial não era matar, era buscar essa confissão. Tudo bem? Beleza? Mais uma qualificadora lá do inciso número 3. Maria, compreendeu? Ficou tranquilo sua pergunta? Entendi sim, professor. Beleza? Obrigada. Tranquilo? Por favor, me tragam mais questões dessas aí, as questões são importantes, né? Vamos lá. Eu tenho mais uma para depois. Pois não, então. Maria, pode perguntar. Que às vezes pode ser algo que eu possa buscar em algum ponto da aula e isso é importante. O caso do maníaco do parque, do Francisco de Assis, Show. eu assisti um documentário falando que ele não poderá sair porque ele fez crimes que eu acho, né, considerado um motivo torpe, né? Tá, vamos lá, vamos te responder sua pergunta. E aí, nesse documentário falava que ele foi qualificado por várias coisas, porque ele torturava algumas mulheres, claro. Outras ele perseguia na rua, né? Sim. E eu queria entender melhor, vamos lá. Na dúvida. Perfeita. O maníaco do parque, olha só o maníaco do parque, o que aconteceu com o maníaco do parque. O maníaco do parque, ele interceptava as mulheres no metrô, convidando então que ele era fotógrafo de uma revista internacional, e ele depois matava essas mulheres no parque. Foram muitas mulheres. No primeiro momento, o advogado de defesa buscou reconhecer para o maníaco do parque que ele era inimputável, ou seja, que ele sofria de um transtorno mental e que ele não conseguia entender o caráter ilícito dos fatos. Ele queria o reconhecimento do artigo 26 do Código Penal, ou seja, se ele fosse reconhecido inimputável, ele não receberia pena, ele receberia medida de segurança. Porém, o maníaco do parque, na decisão, ele não foi reconhecido inimputável. Decidiu-se, então, que ele era imputável. E ele foi condenado pelos seus crimes. Ele recebeu pena. Ele recebeu lá mais de 200 anos, não sei a pena exata. Logicamente, pelo Código Penal, o artigo 75 determina que ele vá cumprir quanto tempo de pena? 1/6 de pena, né? Então, ele foi condenado a 30 anos. Então, o maníaco do parque, ele não foi considerado inimputável. Ele foi considerado imputável. E, Maria, olha que interessante. Nem mesmo o inimputável pode ficar preso perpetuamente ou cumprindo medida de segurança perpetuamente. Um exemplo disso é o bandido da luz vermelha, o maníaco da luz vermelha. Ele já estava há mais de 30 anos cumprindo medida de segurança. Ele foi colocado em liberdade, mesmo um laudo dizendo: se ele voltar para o convívio em sociedade, ele volta a praticar crimes. Então, ele vai, quando cumprir o período, e nós sabemos que o cálculo para a progressão não é realizado em cima do limite da pena imposta, né? Ou seja, desculpa, o cálculo para a progressão de regime não é calculado em cima do limite máximo para cumprimento de pena da liberdade, mas ele é calculado em cima
da condenação total. Ou seja, o bandido, o maníaco do parque, ele ficará preso por 30 anos. Um sexto calculado em cima das condenações totais e não um sexto em cima do limite máximo para cumprimento de pena. Então, Maria, ele vai ficar pelo menos aí 30 anos cumprindo a sua pena privativa de liberdade. Com 30 anos, ele é colocado em liberdade, salvo se cometer novos delitos durante o cumprimento de sua pena. Importante ressaltar que o bandido... Só a Maria perguntou, eu gosto dessas perguntas, que a gente volta um pouquinho. Maria, o promotor de justiça que atuou no caso do maníaco do parque foi o Mongenor Bonfim, Edilson Mongenor Bonfim. Sabe como que ele quebrou a ideia que ele não era inimputável? Porque todas as suas vítimas ele utilizava do mesmo modus operandi. Convidava para o parque, lá ele pegava e matava. Uma das vítimas do maníaco, quando foi levado então para o parque, ela disse para ele: olha, você vai me estuprar? Aí ele falou: vou, né? Então, quando o maníaco levou essa vítima lá para o parque, e quando ele disse para ela, né, que ela seria estuprada, ela virou para ele e disse assim: você vai me estuprar? Pois é, eu tenho vírus HIV. Pode vir me estuprar. Ele não estuprou. Então, o Ministério Público buscou demonstrar com isso que de inimputável ele não tinha absolutamente nada. Ele era perfeitamente imputável. E ele foi condenado por isso. Tá? Mas a defesa buscou a todo momento reconhecer a sua inimputabilidade, ou seja, que ele cumprisse medida de segurança até o momento em que a periculosidade dele existisse. A partir do momento que a periculosidade dele desaparecesse, ele não poderia cumprir mais medida de segurança. Porém, não conseguiu êxito e foi condenado pelos crimes. Tá bom? Beleza? Vamos mais então. Alguém queria fazer uma pergunta? Sim, eu. Professor. Oi. Pode falar. Você está me ouvindo? Estou ouvindo. O senhor falou que mesmo a medida de segurança, ela não pode ser por tempo indeterminado. ilimitado. Isso, perpétuo, não pode. Mas ela pode ser renovada várias vezes? Pode sim, André. É o André, né? Diogo, pode sim, Diogo. Olha só, o que a lei fala. A medida de segurança contida nos artigos 97 seguintes do Código Penal fala assim: ela só tem prazo mínimo. Ou seja, o prazo mínimo da medida de segurança, ela é de 1 a 3 anos. Prazo mínimo de 1 a 3 anos. Então, a partir desse momento, Diogo, todo ano é feito um laudo. Esse laudo é chamado de laudo de cessação de periculosidade, onde então analisa-se se a periculosidade dele foi cessada, foi sanada ou não. Vamos imaginar. Ele recebeu medida de segurança depois de 5 anos, feito todo ano. Depois de 5 anos constata-se, olha, ele não tem mais periculosidade. Aquela periculosidade, aquela doença mental que lhe acometia foi sanada. Ele volta para o convívio em sociedade, tá? Então, é feito um laudo anual. Todo ano é feito esse laudo anual por uma equipe especializada, né? Para analisar se cessou ou não. E importante está observar, Diogo, eu tenho que falar em medida de segurança, eu tenho que falar em periculosidade, obrigatoriamente. Cessou, maravilha, é colocado em liberdade. Ele não sai da medida de segurança para pena, não, tá? Ele é colocado em liberdade. A medida de segurança, Diogo, ele é cumprido, a medida de segurança ambulatorial ou detentiva, ou em um ambulatório ou em um manicômio. Mato Grosso parece absurdo, nós não temos manicômio. Ele é cumprido hoje em... Aí você só altera, aí você imprime, entendeu? Hoje a medida de segurança ela é cumprida dentro de uma ala no presídio. Não existe um manicômio. Tá? Mas então, realmente, mesmo que o cara tenha o laudo e ele bata esses 30 anos, ele vai ser solto? Vai ser colocado em liberdade.
Pelo tempo máximo. Absurdo, né, André? Né, Diogo? Absurdo. Isso aí foi o que Eu aconteceu entendo que fere a Constituição, já que o Estado é o garantidor da Mas aí vida, que tá, colocando uma Diogo, pessoa na rua que pode matar. analisa comigo. Fere, mas em compensação, o artigo 5º da Constituição diz assim: não será admitido pena de morte, prisão perpétua e pena de banimento. Ele fala que não será admitido prisão perpétua. Está lá no artigo 5º, Direitos e Garantias Fundamentais. Não, o professor está falando questão de né? segurança. Então, não admite-se, pelo artigo 5º, Direitos e Garantias Fundamentais, prisão perpétua. Então, eu não posso entender, se eu deixá-lo preso perpetuamente, eu estou descumprindo ao contrário. Eu estou descumprindo o preceito contido no artigo 5º. Tá? Então, eu não admite prisão perpétua. Tá? Mas muito boa a sua pergunta. Legal pra caramba. Tá? Joia, Professor, pois não. eu só queria perguntar sobre esse negócio do inimputável. Exemplo, aquele cara que humilhou o motoboy, o advogado dele estava tentando usar que ele tem problemas mentais. Vamos lá. Show de bola. Queria muito falar sobre isso. Só que ele realmente não parecia ser fora de um padrão normal de pessoas. E já acharam até outros vídeos dele ele destruindo um carro. Ele pode ser considerado inimputável ainda? Pode sim. O fato de reconhecer a inimputabilidade daquele rapaz não significa dizer que ele não terá uma instrução, uma sentença ao final. O que acontece é que quando chegar numa sentença, o juiz, ao invés de proferir pena, ele profere uma sentença absolutória imprópria. Ou seja, ele absolve, ele não aplica a pena, mas vai aplicar para esse jovem, né, uma medida de segurança pelo tempo mínimo de 1 a 3 anos. Né? Enquanto durar a periculosidade desse jovem, ele estará cumprindo medida de segurança. Pode demorar 5, 6, 8, 10, 20. Não importa. Tem que ser feito um laudo, conforme o Diogo perguntou. Um laudo anual para saber se cessou ou não a periculosidade. Então, André, ele vai responder pelo delito, mesmo sendo inimputável, ele vai responder. Então, você imagina, se ele tivesse matado aquele motoboy, ele estaria em liberdade hoje pelo fato de ser inimputável? Não, ele poderia matar outros. Ele teria que aguardar preso. O fato de ser inimputável não lhe traz obrigatoriamente o ficar em liberdade. Pelo contrário, se ele representa risco para a sociedade, para a ordem pública, ele deve ficar recluso. A regra não é a prisão, a regra é a liberdade. A partir do momento, então, que a sociedade não sofra as consequências daquela pessoa em liberdade. Então, se ele porventura matasse, e ele demonstra claramente, viu, André, que ele praticou não um crime de injúria racial, mas um crime de racismo. Lei 7.716, quando ele então fala da pele, ali é racismo, ali é imprescritível, ali não tem fiança. Se fosse injúria racial, tem fiança. Eu entendo que aquela situação é uma situação clara de racismo, não injúria racial. Veremos um pouquinho mais à frente o que é essa injúria racial, que está lá no artigo 140 do Código Penal. Tá? Injúria racial é o 140 do Código Penal. Tá? Tranquilos? Maravilha? Consegui responder, André? Professor. Pois não? Ficou bom, valeu, professor. Tranquilo. Se alguns desses crimes tivessem acontecido antes da reforma de 84, o sistema vicariante adotava eles. Pena e medida de segurança. Absurdo, né, Maria? Seria absurdo. Para alguns seria absurdo, outros não. O problema é que eu colocaria este camarada inimputável cumprindo uma pena junto com quem é imputável. E aí ele necessita de um apoio psicológico, de remédio, né? Então entendeu que depois de 84 eu não posso utilizar mais o sistema do duplo binário, mas o sistema vicariante, ou seja, ou é pena ou é medida de segurança. Foi a grande reforma do Código Penal em 84, a maior de todas. Tudo bem? Tranquilos? Mais alguma dúvida? Não?
Show de bola? Que aula bacana, viu, colegas, vocês estão proporcionando. Que legal. Que continue assim em todas as demais aulas. A participação de vocês aí, com perguntas, com indagações, tá bom? Se não tiver mais nenhuma indagação, eu encerro a aula de hoje e envio para vocês posteriormente. Pode ficar tranquilos, foi a correria aí do dia a dia, né?